Fala galera, tudo tranquilo? Pedro aqui e hoje eu tô vindo com um resumo. Acho que eu vou começar a fazer isso, já que eu tô lendo muito. Nossa, agora que eu tô reparando, o André vai me matar, meu produtor. Os ângulos tudo torto aqui, vamos, não tem problema. A ideia não é ser profissional aqui, a ideia é trazer conteúdo pra você. Então espero que isso agregue valor pra você. Hoje eu vou fazer um resumo de um livro que eu acabei de ler esse ano. Não para me gabar, mas eu estou fazendo um esforço para ler mais rápido, porém ler com mais atenção. Eu li 16 livros até hoje, então nós estamos no 6º mês, quase 3 livros por mês. Ainda não tá bom, quero chegar na meta de conseguir ler um livro por semana, quem sabe. Mas recentemente eu li 16 livros, como eu disse, mas o último livro que eu li foi muito bom. Alguns livros a gente acaba pulando algumas coisas e tal, mas esse último livro que eu li foi muito bom. O livro é esse aqui, ó. Originais do Adam Grant. Originais do Adam Grant. Na verdade, esse livro eu dei de presente. Eu já conhecia a história do livro, dei de presente para um cara que eu não vou falar o nome dele para não expor ele. Ele não leu, dei de presente no aniversário dele no ano passado. Aí esse ano eu dei outro livro para ele e falei, só que é o seguinte, você vai me emprestar aquele outro livro que eu te dei, que eu quero ler, já que eu conheço a história, vi os TED Talks e por aí vai. Então, hoje vou fazer um resumo desse livro para você. Primeiro, antes de você começar o resumo, às vezes esse resumo aqui pode servir de ferramenta para você. O que eu tenho feito? Antes de ler qualquer livro, eu procuro algum TED Talk do autor ou alguma coisa que fale a respeito do livro. No YouTube tem vários canais de resumo de livro. Talvez nessa lista aqui, nesse playlist de resumo, você possa achar ferramentas também. Então veja aquilo primeiro, depois dá uma lida aqui atrás no livro. Alguns deles têm uma sinopse, se for um romance ou uma novela, alguns outros têm resumos ou depoimentos. Dá uma lida sobre o autor logo no começo e quem sabe isso daí já te adiante a ganhar tempo, beleza? Então, hoje, Originais do Adam Grant, um dos meus pensadores favoritos, diz Malcolm Gladwell, um outro ótimo escritor também, já li quase todas as obras dele, muito bom. Depois vou começar a ler isso aqui para exercitar a imaginação. Como diz Albert Einstein, imaginação é mais importante do que conhecimento. Então, vamos ler O Mágico de Oz para esfriar um pouco a cabeça, meu 17º livro desse ano. Enfim, resumo do livro Originais do Adam Grant. Uma das coisas que ele fala no livro que eu achei muito interessante, a ideia do livro, o Adam Grant é um psicólogo, trabalha com várias grandes empresas e pequenas empresas também. Uma das forewords, né, as palavras que vêm escritas ali antes do livro, foi da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook. E ele trabalha com essas grandes empresas e a ideia dele é tentar descobrir como que as mentes originais foram desenvolvidas. E ele tem vários métodos aqui de pesquisa e por aí vai, é um livro muito bom. E ele defende algumas ideias ao longo do livro, eu ressaltei algumas e acho que essas são as mais importantes para despertar o seu interesse em ler o livro. A primeira delas é o seguinte, a gente tem um ditado que diz que a prática leva à perfeição. É engraçado do jeito que ele coloca, mas é a mais pura verdade. A prática leva à perfeição, mas não à originalidade. E aí ele ressalta o exemplo dos estudantes de música nas academias de música de Berkeley e outras academias famosas, que os caras são capazes de sentar pela primeira vez na frente de uma planilha de música, de uma pauta de música e executar aquela obra num instrumento dificílimo, um violino, um oboé, alguma coisa. Perfeito. Mas eles saem dali só com a capacidade de execução. Poucos saem com a capacidade de criação. Ao mesmo tempo que outros inventores de outras áreas e pesquisadores, cientistas, acabam se dedicando à música e outras áreas das humanas para poder despertar curiosidade. E da curiosidade trazer originalidade, algo para inventar. Então, eu achei interessante ele falando isso, que a prática leva à perfeição, sim, mas não à originalidade. Se você estiver buscando conteúdo original, a prática nem sempre é a melhor opção. E aí ele fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele fala sobre procrastinação intencional. Eu sou totalmente contra a procrastinação. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas ele diz que, às vezes, se você quiser uma ideia original, é bom você procrastinar de propósito. Teve uma ideia, ao invés de escrever de uma vez, deixa ela marinando ali, depois você volta no conteúdo. Eu achei interessante, comprovado alguns fatos que ele conta no livro, isso foi muito legal. A segunda coisa que eu achei muito interessante, ele fala sobre revoluções políticas e por aí vai, e ele mostra a diferença entre poder e status. Nem todo mundo que tem poder tem status, haja visto os ditadores. Porém, todo mundo que chega a ter status
detém um certo poder. O poder de influenciar, vamos colocar manipular, não, influenciar as pessoas. Achei isso interessante. Então não busque poder, busque o status. E o status não no sentido pejorativo. O status onde as pessoas te reconhecem pelo trabalho que você faz, pela pessoa que você é e por aí vai. Isso também foi uma observação legal. Outra coisa que ele colocou, na questão de ideias originais, muitas das vezes os pensadores originais, eu pelo menos tento ser assim, tenho tentado. Os pensadores originais, às vezes, as pessoas dizem que eles estão à frente do tempo deles, né? Nikolai Tesla era um, e Albert Einstein, Thomas Edison, toda essa galera. E às vezes a gente diz que eles estão à frente do nosso tempo porque a gente não consegue entender o que eles pensam, o que eles falam. E é interessante perceber, o exemplo que ele deu, é que se você pedir para alguém adivinhar a música que você está pensando, só o batuque, a pessoa vai falar assim, sei lá que música é essa, mano, é só o batuque, não faço nem ideia de que música é essa, tô aqui no carrão da igreja, mas nem é da igreja, mas esse aqui é do Juninho, que trouxe pra casa, mas a pessoa nunca vai adivinhar, ela precisa ouvir a melodia, ela precisa ouvir todos os elementos, então às vezes, se você tem algumas ideias originais que as pessoas não entendem, você precisa diminuir o ritmo e contar para as pessoas a melodia, a ideia toda, não descer, mas equiparar o nível para as pessoas poderem entender de onde você está tirando essas ideias, né? Às vezes dividir a ideia em vários pedaços, ele fala sobre isso no livro também, é um conceito interessante. Daí ele cita um psicólogo chamado Albert Hirschman sobre resolução de problemas, que tem quatro maneiras de você resolver o problema. A primeira é desistir, a segunda é negligenciar, a terceira é discutir e a quarta persistir. E aí ao longo do capítulo que ele discute isso, ele aponta que a melhor opção é sempre discutir, sempre. Eu achei isso interessante, porque desistir e negligenciar, você prejudica todo mundo e na verdade não melhora nada. E se você só persistir, às vezes você pode ser aquele cara, eu fui chamado para fazer isso aqui, meu trabalho é isso aqui, então vou baixar a cabeça, vou insistir, vou fazer só isso aqui. Legal, você vai manter o seu trabalho, mas não necessariamente você vai mudar para melhor e nem vai trazer benefícios para a comunidade ou para a empresa que você trabalha. Ele cita algumas empresas, uma delas é a Bridgewater Associates, que é uma das empresas melhor sucedidas quanto a investimentos corporativos. E lá os caras são treinados com uma lista de 200 princípios, onde desde a entrevista, os entrevistadores não estão procurando alguém que vai agregar valor para a cultura, mas alguém que vai desafiar a cultura para transformar a cultura numa cultura melhor dentro da empresa. Lógico que essa mentalidade não é comum, não existe na grande maioria das empresas nem organizações. Mas se a gente conseguir criar um ambiente onde as pessoas se sentem seguras por discordar e discutir, não só por, vou discordar por discordar, mas discordar para poder melhorar, a gente com certeza vai criar um ambiente melhor. E aí algumas outras coisas que ele apontou, ele deu um outro psicólogo que diz o seguinte: você deve falar sempre como se você estivesse certo e perguntar sempre como se você estivesse errado. Grava essa. Fale sempre como se você estivesse certo. Pergunte sempre como se você estivesse errado. Aí uma outra frase interessante de um cara chamado Derek Sivers, outro psicólogo. O primeiro seguidor é o que transforma um maluco em um líder. Olha que louco. O primeiro seguidor é o que transforma um maluco em um líder. Muito legal. E aí ele, já pro final, ele fala sobre o senso de urgência. Você nunca vai conseguir mudar nada sem senso de urgência. Ele dá o exemplo do movimento Otpor na Sérvia, na virada dos anos 2000, que eu achei fantástico. Eles vinham tentando já há quase uma década derrubar o ditador pacificamente, sem briga, sem violência. E tentaram vários métodos, né? Botaram televisão no carrinho de compra e todo mundo saiu pra rua para dizer que a mídia não ia influenciar. Jogaram bolinha de ping-pong na rua e a polícia veio recolher. Negócio de maluco. E aí, assim, no bom sentido, né? Ele conta que na virada do ano 2000, né, naquela significância toda da virada do milênio, eles organizaram um show do Red Hot Chili Peppers e 50 mil pessoas apareceram no lugar, ia ser um show de graça, eles contrataram o Red Hot Chili Peppers, ia ser fantástico. E aí, quando deu 10 segundos para meia-noite, eles colocaram um relógio gigantesco e uma contagem regressiva, 10, 9, 8... E aí quando chegou no 0, todo mundo esperava fogos e a banda ia entrar e aí tudo caiu, toda a luz caiu, nenhum som, ficou em silêncio por 15 segundos. Todo mundo estranhou e aí a voz de um cara veio no alto-falante dizendo o seguinte: vão todos para casa, porque esse ano foi uma pi.
esse ano foi uma merda. E a gente precisa mudar e tem que começar agora. E aí todo mundo assustou e falou, caraca, esses caras são muito loucos. E é verdade, a gente precisa mudar. E aquilo ali mostra também que não necessariamente você precisa de uma massa gigantesca, porque alguns poucos são capazes de criar uma revolução. Esses caras do movimento Hotspur, eles eram treinados, toda vez que a polícia pegava eles, quando eles diziam quem é seu líder, eles, na interrogação, né, eles eram treinados a dizer o seguinte, eu sou apenas um dos 20 mil líderes do nosso movimento. O movimento não tinha nem 2.000 pessoas, mas eles não sabiam. Então essa ideia provocava esse pensamento, né? E aí, por último, ele colocou uma ideia também, bem no final do capítulo, sobre enfatizar os benefícios de mudar ou a necessidade de mudar. E aí ele sempre inclina para o desafio do status quo, da situação corrente, e apontar tudo que está de ruim para deixar as pessoas chegarem numa conclusão para mudar. E aí, por último, uma das minhas favoritas, especialistas em discursos, Nancy Duarte, ela ajuda muita gente a montar discurso. Ela escreveu 2 livros, pelo menos, estudando discursos famosos, desde Nelson Mandela até Martin Luther King Jr. E aí ela disse o seguinte, os discursos, as palavras, elas... nos discursos, interessante, eu estou lendo a frase aqui para você, estou traduzindo aqui, né? Nos discursos, as palavras chamam a atenção pelo que é. Então, as palavras do discurso, elas ajudam as pessoas a entenderem racionalmente a situação corrente, presente, o que é o que está acontecendo. Mas é a inspiração daquilo que pode ser ou deve ser que vai levar as pessoas à ação. Ou seja, o entendimento vem por ouvir a palavra racional da situação que é. Então você mostra a crise, o problema, o presente. Mas a inspiração para a mudança, para a ação, vem daquilo que você prega, daquilo que você discursa, daquilo que você mostra que poderia ser ou que deveria ser. O Andy Stanley tem uma frase no livro... como é o nome do livro? Comunicando para a Mudança. E um livro interessantíssimo também sobre pregações e discursos, serve para todo mundo que faz discurso em público. E ele diz o seguinte, o desafio de todo comunicador é levar as pessoas a agirem quando entenderem o que é e entenderem o que pode ou deveria ser. O desafio de todo comunicador é explicar para as pessoas o que é e levá-los a agir em função do que poderia ser ou que deveria ser. Isso é fantástico. Enfim, 12 minutos de resumo, espero que tenha agregado valor aí para sua vida. Por que eu faço isso? Porque tem gente que não vai conseguir ler, mas em 12 minutos ver um resumo de um livro. Muito bom, vale a pena, indico, se você puder, compre o livro, custa $10 na Amazon, R$40 na Saraiva. Compre o livro originais, Adam Grant, põe na sua biblioteca. Não sei se eu vou devolver para o Thiago, acho que eu roubei. E fiz várias anotações, rabisquei, nem sei se ele vai querer. É isso, muito obrigado. Deus te abençoe e bora trabalhar que é segunda-feira, ninguém tem tempo para perder. Valeu!